Repete comigo. Vinde, ó Espírito Santo, enchei os corações, enchei os corações dos vossos fiéis. Acendei neles o fogo do vosso amor. Acendei neles o fogo do vosso amor. Vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Acendei, Senhor, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado E renovareis a face da terra. Coloca a mão no seu coração. Vai dizendo no seu coração: vem Espírito Santo, vem doce Espírito Santo, doce, canta, reza. Doce Espírito Santo, fazei também de mim, fazei também de mim morada do Senhor. Vem, ó doce Espírito Santo, doce Espírito Santo, Espírito Santo, fazei também de mim morada do Senhor. fazer de nós morada do Senhor, Espírito Santo. Como um sacrário vivo, Como um sacrário vivo levando amor, revelando coisas que eu não sei, revelando coisas que eu não sei, mistérios de um grande autor. Se eu conhecer, por nada eu trocarei. Como um sacrário vivo levando amor, revelando coisas que eu não sei, mistérios de um grande autor. Se eu conhecer, por nada eu trocarei. se eu conhecer, por nada eu trocarei. Se eu conhecer, por nada eu trocarei. Vai se assentando, vai dizendo: vem Espírito Santo de Deus. Solta a sua voz, vá orando no Espírito. E alabalari elevala. Vai sentando. Xiriri alabalari alamari alamari alabalari. Isso. E nós sintamos durante essa pregação verdadeiramente uma visita do Espírito Santo. Quem deseja isso, levanta a mão. Eu desejo uma visita do Espírito Santo. Nós estamos nessa expectativa do Pentecostes. Você veio aqui para receber um grande presente de Deus. Qual é esse grande presente? Ih, parece que você não sabe qual é esse grande presente. Qual é esse grande presente? Isso, é a promessa do Pai. É o Espírito Santo. Por isso eu até trouxe aqui para a gente começar essa pregação
Ainda bem que a gente começou cantando, foi inspiração, viu, Manuel? Obrigado. Rezar a sequência de Pentecostes, porque nós estamos numa preparação. Amanhã, grande festa de Pentecostes. Claro que não é só em Pentecostes que o Espírito vem, porque até mesmo se ele viesse só em Pentecostes, eu estava perdida, né? Ainda bem que ele vem todos os dias. Mas amanhã é um dia de um grande derramamento, em que nós nos recordamos e rezamos por esse grande derramamento do Espírito Santo sobre nós, para que sejamos cheios do Espírito. Reza comigo, você vai repetindo: Espírito de Deus, bem forte, enviai dos céus um raio de luz, vinde, Pai dos pobres, dai aos corações vossos 7 dons, consolo que acalma, hóspede da alma, doce alívio vinde, no labor descanso, na aflição remanso, no calor aragem, ao sujo lavai, ao regar o seco, curai o doente, dobrai o que é duro, guiai no escuro, o frio aquecei, enchei luz bendita, chama que crepita, o íntimo de nós, sem a luz que acode, nada o homem pode, nenhum bem há nele. Dai à vossa igreja, que espera e deseja, vossos 7 dons, dai em prêmio ao forte, uma santa morte, alegria eterna. Amém. Nós estamos nessa preparação, e a todo instante você deve rezar ou cantar: vinde Espírito Santo, vinde Espírito Santo, vinde Espírito Santo. É isso que a humanidade precisa, gente. É isso que eu preciso, é isso que você precisa. Nós deveríamos hoje, no decorrer desse dia, até a noite, né, vamos ter o show, a vigília de Pentecostes, realizarmos um grande clamor, para que caia sobre toda a humanidade um grande derramamento do Espírito Santo, um novo derramamento, não somente a nós católicos, que vamos viver a festa de Pentecostes, mas sobre todos os cristãos do mundo inteiro. É o que a humanidade precisa, é o que a sua família precisa, é o que eu preciso, é o que você precisa, porque sem o Espírito Santo caminhamos às escuras, caminhamos cegos, caminhamos apalpando sem saber para que direções nós vamos tomar o rumo das nossas vidas. Sem o Espírito Santo nada o homem pode. Diz para a pessoa que está do seu lado: sem o Espírito Santo você não pode nada. Aliás, você não é nada. Deixa o Espírito Santo conduzir a sua vida. Quem já experimentou a graça de um Pentecostes na sua vida? Levanta a mão. Louvado seja Deus. Muitos já experimentavam essa alegria de receber, de sentir o Espírito Santo. E a sua vida mudou. Mudou ou não mudou? Mudou ou não mudou? Existe um antes e um depois de Pentecostes, na minha vida e na sua. Existe um antes na vida da Rogéria, antes de conhecer o Espírito Santo, antes de experimentar, porque até ouvir falar, a gente ouve falar, na catequese, na crisma, mas experimentar, deixar Ele conduzir a minha vida, é outra história, é ou não é? Existe um antes e um depois de Pentecostes, tanto na vida dos apóstolos,
como na minha vida e na sua vida. E eu quero aqui profetizar que existe um antes e um depois desse Pentecostes. Existe um antes e um depois deste Pentecostes que você vai viver neste final de semana, amém? Eu assumo isso também para mim. Existe um antes e um depois. Você chegou de um jeito, você vai sair de outro jeito. Porque o Espírito Santo, ele vai agir no meio de nós, e eu acredito nisso. Não é à toa que membros da renovação carismática do mundo inteiro já estão reunidos em Roma, uma festa. Mas nós aqui também estamos em festa. 50 anos, jubileu da renovação carismática católica. E é um fato, é um ponto, é um dia marcante, é um tempo marcante na vida na nossa igreja, na vida da renovação, na minha vida. Eu já estou caminhando com a renovação há 30 anos. Mas hoje eu estou esperando o novo Pentecostes. Eu estou esperando o novo na minha vida. E eu desejo esse novo de todo o meu coração. Por isso eu estou dizendo: vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Eu já estou me preparando para viver Pentecostes já há um tempo. Na semana passada, final de semana, eu estava na Terra Santa, com a graça de Deus, participando do encontro de preparação para o grande jubileu de Pentecostes. Foi maravilhoso. Quem acompanhou aqui pela Canção Nova? Algumas pessoas acompanharam. E eu pude ouvir um testemunho maravilhoso de uma pessoa muito conhecida em nosso meio, nas pregações, um homem de Deus, Prado Flores, um homem de uma inteligência notável, estudioso da Bíblia, sabia hebraico, as Sagradas Escrituras, dedicou a sua vida ao estudo da palavra de Deus. E ele contava naquele encontro, e isso marcou bastante a pregação dele. Ele dizia: eu era um antes e um depois do batismo no Espírito Santo. Eu conhecia as Sagradas Escrituras, eu conhecia a palavra, eu conhecia aqui, ele dizia. Mas depois do batismo no Espírito, eu conheci a palavra aqui. Que lindo, não é, gente? Fala para o seu irmão que está do seu lado: você tem que passar daqui para cá. E é o Espírito Santo que vai fazer isso hoje em você. É Ele, gente. É o Espírito Santo que ilumina a nossa mente, que nos faz conhecer as Sagradas Escrituras. É Ele que nos dá o entendimento. É Ele que nos faz mudar o sentido da nossa vida. Pega comigo Gálatas, capítulo 5, versículo 16 seguintes. Pegue comigo essa passagem. Gálatas 5, versículo 16 seguintes. É o Espírito Santo que muda a nossa maneira de agir, de pensar, que modifica cada um de nós. Diz lá, versículo 16 seguintes: eu vos exorto, deixai-vos sempre guiar pelo Espírito, e nunca satisfaçais o desejo da carne, pois o que a carne deseja é contra o Espírito, e que o Espírito deseja é contra a carne. São opostos um do outro. É por isso que nem sempre fazeis o que gostarias de fazer. Se, porém, sois conduzidos pelo Espírito, então não estais sobre o jugo da lei. E vai dizer aqui, né, as obras da carne: imoralidade sexual, impureza, devassidão, idolatria, feitiçaria, inimizade, ciúmes, iras, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes, são frutos daqueles que se deixam conduzir pela carne. Mas lá embaixo, versículo 22,
aqueles que são conduzidos pelo Espírito, eles têm, leia lá, versículo 22, amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, lealdade, domínio próprio. São esses que são conduzidos pelo Espírito. Por isso, se nós vivemos pelo Espírito, nós precisamos ser conduzidos por Ele. Colocar as rédeas da nossa vida sobre a ação do Espírito Santo. Pedir o auxílio do Espírito Santo. Ele que é o conselheiro. Ele que dá o dom do entendimento, o discernimento. Gente, toda mãe precisa ser conduzida pelo Espírito. Nós precisamos de sabedoria. Às vezes a gente não tem resposta para dar. É ou não é? Quem é mãe aqui, levanta a mão. Quem é pai aqui, levanta a mão. Pai, mãe, se você não pedir o Espírito Santo para te dar entendimento, o que você tem que fazer, você vai bater muitas vezes a sua cabeça. Você vai agir pelo instinto. Não vamos e não podemos mais agir pelo instinto, pelos impulsos, mas temos que agir pelo Espírito. Mover, deixar Ele mover a nossa ação. Deixar Ele mover as suas palavras. Deixar Ele mover as suas atitudes. É o Espírito que precisa mover a sua vida. Você precisa deixar-se conduzir pelas inspirações do alto. Não é fácil hoje em dia ser mãe, ser pai, no mundo de hoje. É difícil, hoje em dia são muitas ideias, ideologias, tantas coisas que vêm sobre nós. A sabedoria quem dá é o Espírito. A palavra de sabedoria na hora certa. Vem, Espírito Santo, me dá a palavra de sabedoria, me dá o dom do discernimento, o que é que eu vou resolver agora? Eu me lembro muito bem que Dom João Hipólito, que foi um antigo bispo da nossa diocese, inclusive esse lugar aqui, o Centro de Evangelização traz o nome dele, Dom João Hipólito. Ele era meu confessor. E ele me dizia todas as vezes que eu ia me confessar com ele: Rogéria, se você for pedir um dom para mim, peço o dom do discernimento, porque eu preciso de mais. Você que é pai, você que tem um cargo, você que dirige pessoas, você precisa desse dom. Precisa da sabedoria, precisa do discernimento. Precisa pedir ao Espírito Santo um auxílio, o auxílio necessário para a sua vida. Não deixe a sua vida ser conduzida só por você, pela sua inteligência, até pela sua capacidade. Pode ser que você seja inteligente e muito inteligente, estudado, conhecedor de muitas coisas. Meu filho, disso nada adianta se você não for um homem, uma mulher conduzida pelo Espírito Santo. Diz comigo: vem Espírito Santo de Deus. Isso, vem Espírito Santo de Deus. Durante todo esse acampamento, essa precisa ser a sua oração. Você precisa pedir ao Espírito Santo. Jesus disse: eu lhes darei o Consolador, o Pai enviará o Defensor. Eu até achei lá uma tradução dizendo o Valedor. A gente não reza valei-me, né? Espírito Santo, aquele que assume a nossa causa e tem muita influência. Esse é o valedor, é o Espírito Santo. Peça o auxílio. Está difícil. Para você resolver esse problema, peça a ação do Espírito. Já vá pedindo logo de manhã, que Ele possa agir dentro de você. Aliás, Jesus, Ele não permitiu, se você pegar comigo a palavra, em Lucas, capítulo 24, Jesus não permitiu que os seus fossem em missão antes de receberem o Espírito Santo. Lucas 24, versículo 45, diz assim:
Então, ele abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras. Jesus preparou os seus discípulos para que ele entendesse. Não era assim com você? Antigamente a sua Bíblia ficava lá aberta no Salmo 22, Salmo 90, amareladinha, né? No cantinho da sua casa. Outro dia eu ouvi uma senhora falando assim para mim, testemunhando: Rogério, sabe, antigamente eu achava que ler a Bíblia só para os padres, mas agora não. Depois que eu recebi a graça do Espírito, que eu pedi o Espírito Santo, eu vejo que eu consigo entender a palavra. Pois Jesus abriu a inteligência dos discípulos para que eles entendessem as Escrituras, para que eles entendessem. E disse ainda a eles: assim está escrito, o Cristo sofrerá, ressuscitará ao terceiro dia, e no seu nome será anunciada a conversão para o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. E diz ainda, versículo 49, Lucas 24, 49, eu enviarei sobre vós o que o meu Pai prometeu, por isso permanecei na cidade até que sejais revestidos da força do alto. Antes de saírem para pregar, para evangelizar, antes de testemunhar um Cristo, Jesus, pela ação do Espírito, abriu a mente. Disse: vocês não saiam daqui antes do grande derramamento do Espírito Santo. Jesus já sabia que eles iriam necessitar do Espírito Santo. Jesus já percebia que eles eram pessoas fracas como nós, limitadas, cheias de pecado. O Espírito Santo precisava habitar no coração de cada um deles. O Espírito Santo, o defensor, o conselheiro, o valedor, aquele que dirige, precisava dominar o coração daqueles homens antes da missão. Ai daquele que é missionário, pregador da palavra, estudioso bíblico e não pede o Espírito Santo, está agindo sozinho, está caminhando sozinho. É preciso pedir o Espírito Santo. Existe um antes e um depois do meu Pentecostes. Existe um antes e um depois do seu Pentecostes. E vai existir. E sempre vai existir um novo, porque o Espírito Santo vai renovando todas as coisas. Veja os próprios discípulos e apóstolos. Pedro antes, com medo, assustado, estava escondido. Quem estava ao pé da cruz, junto com Nossa Senhora? João, Maria Madalena, Maria de Cleofas. E os outros, onde estavam? Hein? Deveriam estar com medo, com raiva, decepcionados. E eles precisavam de uma força. Lembra as Sagradas Escrituras? Os discípulos de Emaús que saíram, abandonaram, foram para outra cidade, começaram a reclamar, não entendiam de nada, estavam todos batendo cabeça antes de Pentecostes. E depois de Pentecostes, o que aconteceu? Eles testemunhavam com assombro, com coragem, a palavra de Deus, com sabedoria, um antes e um depois de Pentecostes. Pedro se encheu de coragem, diz as Sagradas Escrituras. Todos se assustavam com a coragem de Pedro a anunciar a palavra, aquela multidão que ali estava. Aquele homem que até negou Jesus, estava testemunhando, mas porque ele ficou cheio de coragem, cheio do Espírito Santo, cheio da parresia. Parresia é um dom do Espírito Santo, significa coragem, ousadia, destemor. É um grande dom do Espírito Santo que nós precisamos pedir a Deus, cheios de coragem para testemunhar.
é o dom que eu pedi para Deus, para estar aqui na Canção Nova. Ai de mim, Rogéria, se eu não tivesse dentro de mim o dom da parresia e da coragem. Não conseguiria pegar nem nesse microfone. É verdade. As pessoas até dizem assim às vezes: nossa, você é tão quietinha, mas quando você pega no microfone para rezar, para cantar, para pregar, você se transforma. Eu falei assim, é verdade. Porque não sou eu, é o dom do Espírito. Eu me lembro que quando eu vim para a Canção Nova, para fazer o meu último retiro vocacional, eu vim cheia de medo, de pavor. Eu ouvi pessoas falando coisas na minha cabeça, que não era para eu vir para a comunidade Canção Nova, que aqui era um balaio de gato, né? Que não, eu ia perder minha vida. Até padres falaram isso para mim. Mas, olha que interessante, esse mesmo bispo, Dom João, disse para mim assim: vai. E eu vim para o meu último encontro vocacional, tremendo de medo. Eu lembro que naquele dia, eu até fui atropelada por uma bicicleta, na minha cidade, porque a minha cidade é aqui perto, Lorena, é a terra das bicicletas. Você for lá, você cruza com uma bicicleta todo instante. É muito fácil ser atropelado por uma bicicleta lá. E eu vim com medo, gente. Estava entregando a minha vida para Deus. Eu me lembro que eu fui na capelinha antiga da Rádio Canção Nova e fui lá rezar. E eu pedi uma palavra para Deus: Senhor, é para eu estar aqui mesmo? O Senhor me quer aqui na comunidade Canção Nova? Eu abri a Bíblia, lá no livro de Josué, e a palavra que me veio foi assim: se você for tímido e medroso, volte para casa. Olha, em cima, né, gente? Na lata. Jesus falou para mim: se você, Rogéria, for tímida e medrosa, volte para a sua casa. Aqui não é o seu lugar. E naquele momento, aquela palavra me tocou tanto que eu pedi: Senhor, então me dá coragem. Me dá a força do teu Espírito. Comecei a rezar e tal. E aquilo me encheu de coragem para eu poder dar o meu sim naquele dia para vir para a comunidade Canção Nova. Aí depois de alguns anos que eu fui descobrir nas pregações do Monsenhor Jonas, que ele pregava muito sobre a parresia, sempre pregou muito sobre a parresia. E eu fui descobrir que naquele dia o Senhor me deu o dom da parresia, da coragem, porque eu não tinha. Imagine, gente, que eu era uma criança e uma adolescente, uma jovem tão tímida, tão medrosa, que um dia um familiar meu disse assim para minha mãe: olha, Cineia, acho que você tinha que levar ela no psiquiatra, porque essa menina tem problema, né? Porque eu era quieta demais. E olha, Deus me deu tanto esse dom, que Ele me coloca em situações tão difíceis, em que eu tenho que enfrentar, em que só realmente o dom da coragem, da parresia, para eu enfrentar aquilo que eu preciso enfrentar. Porque se não fosse por esse dom, pela graça do Espírito, eu não estaria aqui, eu nem viria para cá, eu estaria bem longe daqui. É tão de Deus, gente, que humanamente falando, isso toma conta da gente. É realmente deixar-se conduzir pelo Espírito de coragem, que faz a gente anunciar a palavra de Deus onde é preciso, onde é necessário. Eu contei aqui já um testemunho de uma missão que eu vivi o ano passado, num presídio lá na cidade de Corumbá, no Mato Grosso. Fui convidada para entrar dentro do presídio para evangelizar os homens que estavam naquele presídio. Imagine eu, que sou a tímida e a medrosa, né? Entrar dentro de um presídio de segurança. Mas o Espírito me deu a coragem, eu fui. Eu nem acreditava quando eu estava lá dentro. O que eu estou fazendo aqui, Jesus, né?
Dentro do presídio, do meu lado direito, do meu lado esquerdo, somente homens presos. E eu teria que passar no meio daquele corredor, para lá e para cá, né? Ia e voltava, anunciando a palavra, cantando, rezando com eles. E o medo, né? Ser xingada, de alguém falar algum palavrão para você, malicioso. Porque, gente, eu experimentei uma graça tão grande naquele lugar. Eu posso dizer que foi o melhor palco que eu já cantei na minha vida. Entendeu? Um palco que fedia xixi, maconha. Mas eu digo para você, a graça era tão grande. Eu sentia tão forte ali a presença de Deus. E a ação do Espírito, que valeu para o resto da minha vida. Mas eu tive que ter coragem para entrar naquele lugar. E aí o Espírito me deu a parresia para estar naquele lugar. E foi tão marcante. Porque aqueles homens, naquele dia, testemunhava para mim, uma das pessoas que iam lá direto, Rogéria, eles nunca ficaram tão quietos como esse dia. Nós estamos aqui toda semana. Eles grudavam ali na grade, com aqueles olhos cheios de lágrimas. E eu tendo a coragem de falar e parar, em cada um deles, olhar nos olhos e testemunhar o Cristo ressuscitado. Só o Espírito Santo para dar essa graça, para a gente enfrentar as missões, os lugares onde Ele vai nos encaminhando. É a parresia, é o dom da parresia. Peça já no seu coração, Senhor, eu desejo essa coragem. Fale alto, eu desejo essa coragem, Senhor. Eu desejo muito essa coragem. Eu desejo esse dom, o dom da parresia. Enche-me com o teu Espírito, Senhor. Diga, forte, enche-me com o teu Espírito. Eu quero ser um pregador da palavra. Eu quero testemunhar a tua palavra. Enche-me com o teu Espírito, Senhor. Derrama esse dom sobre mim. Derrama o dom da parresia sobre mim. Vem, Espírito Santo de Deus. Eu tenho certeza que você quer sair daqui com um dom do Espírito Santo. É ou não é? Cheio do Espírito Santo. Quem deseja, levanta a mão. Quem tem sede? Eu quero, eu desejo muito. Qual é o dom que você está necessitado? O Espírito Santo. Sabedoria, discernimento, fortaleza, entendimento. Qual é o dom? Vá pedindo hoje, amanhã, durante a noite, vem Espírito Santo, eu desejo esse dom. Gente, quando aconteceu o Pentecostes, nós vimos lá em Atos dos Apóstolos, se você pegar, as pessoas achavam que eles estavam embriagados, foi ou não foi? Eles estão embriagados de vinho doce. Não, eles estavam embriagados do Espírito, né? Interessante, embriagados do vinho novo do Espírito, o vinho colhido da videira, que é Cristo, que foi macerada, o vinho que jorrou do alto da cruz, onde jorrou água e sangue, é o vinho, é a embriaguez do Espírito, é a alegria de quem é do Espírito. Quem tem a embriaguez do Espírito não consegue ser uma pessoa triste. Por mais dificuldades que ela esteja passando, ela transborda uma serenidade. É a graça, é a ação do Espírito na vida da pessoa. Ela consegue estar de pé quando era para estar morta, entregue, amarrada, desanimada. É o Espírito que nos dá força para perseverarmos. É o Espírito que faz com que você caminhe, fique de pé. É o Espírito Santo que vai empurrando a gente para a vontade de Deus. Você precisa pedir esse Espírito Santo. E muitas vezes, pedir a graça de ser embriagado pelo Espírito Santo. Gente, o Espírito Santo de Deus precisa tomar a nossa vida como aquela cena de um barco que vai
sendo impulsionado pelo vento. Sabe aquela pessoa que é impulsionada pelo vento? O vento do Espírito. Você precisa deixar o barco da sua vida ser impulsionado, ser conduzido pelo Espírito. Chega de conduzir a sua vida por si mesmo. Chega de conduzir a sua vida pela sua inteligência, pelos seus princípios, pelos seus achismos. Conduz a sua vida a partir de hoje pelo Espírito. Seja um barco que é conduzido pelo vento do Espírito. Ou uma gaivota, não é? Já viram uma gaivota voando? Por que ela consegue voar tanto tempo nas ondas do vento? Você sabe por quê? Porque ela vai plainando sobre o vento. Ela aproveita a força do vento. Ela vai plainando, plainando. Aquele que quer caminhar sozinho não aguenta muito. Você tem que plainar no Espírito. Deixar o Espírito conduzir a sua vida. Senão você bate muita cabeça, bate cabeça, bate cabeça, se cansa. Plane a sua vida no Espírito. Deixe-se conduzir pelo Espírito Santo de Deus. Existe uma terapia. Aliás, existem várias terapias que as pessoas usam o sol. Vocês já viram falar nisso, né? Eu mesmo tenho uma deficiência de vitamina D. Quem tem deficiência de vitamina D aqui, ó? A gente se protegeu tanto do sol que hoje a gente tem certa deficiência da vitamina no nosso corpo. E o médico manda a gente tomar sol, não é? Meu filho mesmo, quando nasceu, Micael, ele nasceu com aquela amarelão, né? Tinha que tomar icterícia, obrigada, isso mesmo. Aquele amarelão no nome popular, né? E tinha que tomar sol. O remédio era o sol. Sol todos os dias. Então, se chama a helioterapia. Hélio do sol, se colocar no sol. Tem gente que aí inventa outras modas, né? A terapia de abraçar as árvores, né? Já viu isso? Tem outras aí, não vou citar não. Mas existe uma terapia nova que eu quero ensinar para vocês hoje. Essa você precisa acolher a partir de hoje. A terapia do Espírito Santo. A pneumoterapia. Pneumo vem do Espírito. A terapia do Espírito Santo. É banhar-se do Espírito Santo. Imagina aquela criança que tem que receber a luz, como meu filho ficou até no hospital lá recebendo aquela luz, depois teve que tomar sol, né? Ficou vários dias tomando aquela luz. Você precisa na sua vida da pneumoterapia, a terapia do Espírito. Ser banhado pelo Espírito, cheio do Espírito Santo. Entrar nessa terapia. Quem topa hoje fazer uma pneumoterapia? Isso, eu topo. Eu quero viver esse Pentecostes o dia inteiro hoje, amanhã, numa pneumoterapia, tratar a minha vida com o Espírito Santo. Curar as minhas enfermidades através do Espírito Santo. Renovar a minha vida, restaurar a minha vida pelo Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é aquele que traz a regeneração espiritual através da pneumoterapia. O que é isso, Rogério? A restauração. É o homem novo que vai nascendo, é a mulher nova. É os estragos da nossa vida que vão sendo curados pelo Senhor através do Espírito Santo. Eu posso testemunhar, eu sou uma mulher muito melhor do que eu era antes de eu conhecer o Espírito Santo. Muito mais de Deus, muito mais doce, muito mais cheia de sabedoria, de discernimento, porque eu fui buscando o Espírito Santo na minha vida. Eu não faço nada sem o Espírito Santo. E eu digo para ele: Espírito Santo, não me deixe sozinha agora. Vem comigo, Espírito Santo. Eu preciso. E olha, gente, não é só para pregar que eu preciso do Espírito Santo. Não é. É para conversar com alguém.
é para dirigir a minha própria vida, os meus passos, os meus filhos, a minha casa, as decisões que eu preciso tomar. Eu preciso do Espírito Santo, e eu preciso regenerar a minha alma. Eu sou uma mulher estragada, eu sou cheia de defeitos, eu preciso ser santa, mas só o Espírito Santo pode agir na minha vida e modificar o meu coração, e o seu também. A dureza do coração, a teimosia, a inveja, a maldade, tudo aquilo que nós lemos, é o Espírito Santo. Entre nesse tratamento com o Espírito Santo. Deixa Ele regenerar você. O Espírito Santo é como aquele homem que foi cuidar do bom samaritano, que passou o remédio nas feridas para curar as suas chagas. É Ele, o Espírito Santo vem, Ele vai curando os nossos traumas, nossos medos. Ele vai na raiz da nossa história. Ele consegue penetrar em áreas da nossa vida que nós não conseguimos com nenhuma outra terapia. Mesmo aqueles mais renomados psicólogos não conseguem penetrar nos nossos inconscientes e tratar as feridas da nossa alma, mas o Espírito pode. O Espírito pode ir no caos da nossa vida. Aliás, eu quero deixar aqui uma dica muito importante para aquelas pessoas que têm depressão, para aquelas pessoas que têm algum desequilíbrio psíquico. Só o Espírito Santo pode tratar essas áreas, porque Ele chega lá. Ele estava no caos quando a terra foi criada. Na criação o Espírito pairava. O caos da nossa vida Ele pode regenerar. O Espírito pode. Você tem que entrar nessa pneumoterapia todos os dias, não somente neste final de semana. Pedir o Espírito Santo: regenera a minha vida, reconstrói a minha vida. Levantar de manhã, pedir o Espírito Santo para que Ele regenere você do caos noturno. A gente acorda meio atrapalhada. Vem, Espírito Santo, reorganizar a minha vida. Vem, Espírito Santo, eu tenho que resolver esse problema. Me ajuda, Espírito Santo, me dê uma direção. Pneumoterapia. Encher-se do Espírito Santo de Deus. E aí tem os seus efeitos. Quem se deixa levar por essa pneumoterapia, sabe, o Espírito Santo, Ele vai transformando. Ele, por exemplo, Ele vai fazendo com que a gente veja coisas que a gente não via de errado. É como uma lupa, né? Que vai, nossa, mas como é que eu podia fazer uma coisa dessas? Nossa, mas isso é pecado. Mas eu nem lembrava que isso era pecado. Mas o Espírito Santo, quando nós somos cheios do Espírito Santo, Ele faz aumentar as coisas que nós não enxergávamos. Nós começamos a enxergar as coisas de Deus. Ele abre os nossos olhos, Ele tira a nossa cegueira, Ele ilumina o caminho. Vai por aqui. Quem já não ouviu a voz do Espírito Santo dizendo para você: não vai não, vai por aqui? Já? Aconteceu isso com você? Sim. Eu testemunho isso no meu livro, Aquele que Fala Contigo, de tantas vezes que o Espírito Santo, que o Senhor falou comigo e diz: Rogério, é por aqui, é por ali. Ele fala, Ele ilumina os nossos caminhos. Quem é guiado por essa pneumoterapia, guiado pelo Espírito, pensa coisas justas, transforma a sua vida. A sua vida passa a ser de um homem, de uma mulher que busca justiça. Aquele que se queixa da religião, veja só, aquele que reclama demais da religião, aquele que reclama da igreja, aquele que fala mal dos sacerdotes, aquele que fala mal da palavra, que questiona as coisas da igreja, esse não tem o Espírito Santo, porque o Espírito Santo não deixa a gente fazer isso. Ele, puxa a nossa orelha. Não, cale-se. Precisa entrar nessa terapia do Espírito Santo. Precisa pedir o Espírito Santo. Regenera, reconstrói. O Espírito Santo faz a gente ver
aquilo que era simpático na nossa vida, mas era pecaminoso. Era simpático, mas é pecaminoso. A gente não enxergava isso antes de você receber o Espírito. Por isso que eu digo, existe um antes e um depois do Pentecostes. Ele abre os nossos olhos. Uma alma cheia do Espírito Santo, ela exala um bom odor. Ela é perfumada. A pessoa chega, a gente já percebe que tem algo diferente nela, porque ela recebeu de Deus uma graça, a ação do Espírito, o odor do Espírito Santo, o cheiro do Espírito. Nossa, tal pessoa, ela chega, parece que, nossa, faz tão bem o sorriso dela. É a ação do Espírito, gente. É a ação de uma pessoa que é cheia do Espírito Santo. A pessoa cheia do Espírito Santo que vive a pneumoterapia, ela entende melhor a palavra de Deus. Ela pega a Bíblia, ela é capaz de ler, tirar ali uma mensagem. Ela é capaz de mergulhar, ela é capaz de valorizar a palavra e as coisas de Deus. Ela investe a sua vida na palavra. Ela investe a sua vida na igreja. Ela é capaz de deixar um domingo de descanso e ir trabalhar na igreja. É uma pessoa cheia do Espírito. Uma pessoa cheia do Espírito é capaz de renunciar até amigos antigos para fazer amigos novos, homens e mulheres de Deus, porque sabe que aquela amizade não te levava para Deus. É um homem e uma mulher cheia do Espírito. Somente alguém que é conduzido pelo Espírito Santo. Uma pessoa que está sendo regenerada, reconstruída. Já pensou se Jesus pudesse chegar em você hoje e dizer para você: eu vou reconstruir a sua vida? Você aceitaria? Sim? Você deixa? Mas eu vou usar de alguém para me ajudar. O Espírito Santo. É Ele que vai fazer essa obra. E é Ele que vai reconstruindo aquilo que foi estragado dentro de nós. É um grande médico. Ele entra lá dentro, como eu disse, Ele é capaz de ir em lugares do nosso inconsciente que nós nem imaginamos. Ele é capaz de penetrar lá naquelas memórias mais antigas, das coisas que nós vivemos e que nós achamos que não tem remédio mais. O Espírito Santo é capaz de operar lá. Ele é capaz de penetrar nas nossas memórias, curá-las. Ele é capaz de penetrar no nosso inconsciente. O Espírito Santo pode isso. Ele é capaz de regenerar você por inteiro. Vai dizendo bem baixinho: vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Pegue comigo a palavra de Deus em Isaías 42. Jesus era o homem cheio do Espírito Santo, conduzido. O Espírito Santo conduziu ele até o deserto para ser tentado. Ele era dócil à ação do Espírito. Veja lá Isaías 42, vai dizer de Jesus, mas vai dizer para cada um de nós hoje também. Eis o meu servo, Isaías 42, versículo 1. Eis o meu servo, o meu escolhido, a alegria do meu coração. Pus nele o meu Espírito. Ele vai levar o direito às nações. Ele não grita, não levanta a voz. Não levanta a voz. Lá fora ninguém escuta o que ele fala. Não quebra o caniço já machucado. Não apaga o pavio que já está fraco. Que já está fraco de chama. Fielmente promoverá o que é de direito, sem amolecer e sem oprimir, até implantar o direito no país, as ilhas distantes aguardarem a sua lei. Quem é conduzido pelo Espírito Santo,
O homem cheio do Espírito Santo parece-se com Jesus. E parece com esse texto aí de Isaías, que é repetido também no Evangelho. O homem cheio do Espírito Santo, diz lá, ele é a alegria de Deus. Olha que bonito. O homem cheio do Espírito Santo conduzido, ele faz a alegria do coração de Deus. Jesus fazia a alegria do coração do Pai. O homem cheio do Espírito Santo, ele vai, como diz, vai levar o direito às nações. Ele anuncia a palavra, ele não tem medo. Como Jesus, ele vai aonde é necessário para anunciar o reino dos céus. É o homem cheio do Espírito Santo. Diz a palavra em Isaías que ele não grita. O homem cheio do Espírito não grita, não entra em discussão, não entra em discórdia, não fala palavrões. A sua voz é uma voz que acalma, que amansa. É uma voz que traz paz. Esse é o homem cheio do Espírito, como Jesus. Ele não levanta a sua voz, não cai em discussões, não cai em briga. Diz ainda lá, não altera a sua voz, controla os seus impulsos. Você já controla os seus impulsos? Eu estou tentando. Que às vezes, né? Como diz a minha filha que estava aqui agora mesmo, a mamãe vira barraqueira, né? Qual mãe que não vira, né? Ainda mais quando se trata dos nossos filhos, né? A gente tem vontade de puxar a espada, né? Como Pedro, né? Faz justiça pelas próprias mãos. Veja Pedro, antes e depois de Pentecostes. Pedro queria ir pela espada, né? Mas depois ele foi pela palavra. O homem antes e o homem depois de ser cheio do Espírito. O homem cheio do Espírito não entra em discussão. A gente entra em discussão, é ou não é? Ainda mais se a coisa é conosco. A gente discute, briga. E hoje as pessoas estão fazendo muito isso. Vocês já perceberam? Às vezes até pela internet, pelas redes sociais. Falam palavrões. Às vezes diminuem os outros. E isso não é ser cheio do Espírito. Faz barraco na internet, gente. Vocês já viram isso? Não precisa. Controla, fecha a boca. Opa, ai que vontade de falar o que eu penso na lata, de maneira grossa. Não. Manso e humilde, cheio do Espírito. Mães, pais, às vezes tem vontade de segurar nos cabelos, né? Dos filhos. Espírito Santo, me ajuda. Ser manso e humilde, das palavras de sabedoria neste momento. Vem, Espírito Santo. O homem cheio do Espírito Santo não discute e não eleva a sua voz. Como Jesus, na palavra de Isaías, vai dizer ainda que ele não causará escândalos, como diz aqui, lá fora ninguém escuta o que ele fala. Em outra tradução vai dizer que não ouvirá sua voz nas praças, ou seja, ninguém vai ouvir falar mal dele, porque não é um homem de escândalos. Não é publicado nada sobre ele nos jornais, na internet. É um homem íntegro, uma mulher íntegra. Não é uma pessoa que causa escândalo. Essa é uma pessoa cheia do Espírito Santo, que vive a pneumoterapia, cheia do Espírito, como Jesus. Diz também a palavra, ele não vai reagir com uma censura dura, crítica. Ele é um homem que sabe colocar as palavras, diz também Isaías. Ele não vai quebrar o caniço já machucado, ou seja, a pessoa já está doente, já está machucada, já está quase um pé fora da igreja. Não sou eu que vou dar um empurrão para ela sair. Ao contrário, é aquela pessoa que vai ser misericordiosa, que vai atrair as pessoas para de volta, para dentro da igreja de volta.
não vai quebrar o caniço já rachado. A paróquia está difícil, a comunidade está desestruturada, está acontecendo um tanto de brigas, mas a pessoa é aquela pessoa que levanta a comunidade, levanta a paróquia, ajuda o padre. É a pessoa que não quebra aquilo que já está rachando, que não põe uma pedra para acabar com tudo. É aquela pessoa que, gente, vamos lá, vai dar certo, vamos rezar, vamos fazer uma vigília, vamos pedir o Espírito Santo, vamos reconstruir. É aquela pessoa que sabe recomeçar. É aquela pessoa que não vai rachar o casamento que já está quase rachado. Ela vai lutar pelo casamento dela, ela vai lutar pela família rachada, ela vai ser aquele cheio do Espírito que vai rezar pela família. Não quebra o caniço rachado e nem vai apagar aquela mechinha que ainda está acesa. Aquela pessoa que chega com um monte de críticas, aquela pessoa negativa, realmente não está certo, não está nada bom, eu vou desistir, é isso mesmo. Não, ela não apaga a mecha de ninguém. Ai de você se você apagar a mecha, o foguinho que está aceso no coração do seu irmão, ainda que seja pequenininho. Ai de você se você for aquele que chega no outro para criticar a sua igreja, para falar mal, para tirar a fé do outro. Não seja aquele que apaga a mecha no coração do outro, seja aquele que acende. Vamos lá, meu irmão, vamos pedir o Espírito Santo, vamos recomeçar, vamos rezar juntos. Eu rezo por você, você reza por mim. Jesus era assim. Aquela pessoa que mais precisava, ele ia até ela, não deixava apagar a mecha. E que bonito ainda, ele não vai deixar apagar o pavio que está fraco, e fielmente promoverá o que é de direito, sem amolecer e nem oprimir. A pessoa cheia do Espírito não oprime ninguém. Ela fala de Deus, ela é de Deus. Eu tenho medo, de verdade, do Espírito Santo, que passa sobre mim, que age na vida das pessoas, mas não age em mim. Eu tenho medo de uma pregação linda e maravilhosa, que não tem efeito em mim mesma. O Espírito Santo precisa passar por você e ir para o outro, mas ele precisa agir em você também. Se ele não agir em você, se ele não agir em mim, Rogéria, se essa pregação de hoje não agir em mim, eu tenho medo, porque o Espírito Santo pode estar agindo em vocês e não está agindo em mim, porque eu me fechei. O Espírito Santo precisa passar por mim e fazer em mim e fazer em você também. Eu sou a primeira que precisa entrar nessa pneumoterapia. Quero que você vá ficando em pé e vamos cantar e rezar. E vamos fazer um momento de terapia no Espírito. Vamos pedir que o Espírito Santo penetre o mais profundo no nosso inconsciente, lá dentro de cada um de nós. Abre bem os seus braços e vá pedindo ao Espírito Santo: eu quero entrar nessa pneumoterapia, Espírito Santo. Vem agir em mim, ó Espírito Santo de Deus. Vem preencher-me, ó Espírito Santo. Vem mover-me, Espírito Santo. Vem conduzir-me, Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo de Deus, agir dentro de nós, aqui na mente, no coração, no interior. E vá soltando a sua voz, orando no Espírito. Vamos deixar que esse canto no Espírito, ele possa surtir um efeito dentro de nós. Vamos entrar nessa graça de sermos envolvidos pelo Espírito,
curados pelo Espírito, restaurados pelo Espírito, regenerados. Vem, Espírito Santo, vem me reconstruir. Vem, Espírito Santo, reconstrói a mulher nova em mim. Vem, Espírito Santo. Shiriria la Maria la barie. Shiriria la balaria la Maria la balaria la balarie. Shiriria la Maria lelera la Mario bala. Eu sinto que o Espírito Santo continue rezando suavemente. Está reconstruindo pessoas no meio de nós, com uma consciência muito focada na morte, nas perdas, nas desilusões. A sua vida estava amarrada nas decepções. Continue orando no Espírito. Deixa o Espírito Santo agir aí nessas decepções, desamarrar a sua vida delas. Vem, Espírito Santo de Deus, cura. Vem, Espírito Santo de Deus, liberta. O Espírito Santo está agindo em pessoas que precisam controlar a sua sexualidade, a malícia dentro de você. Entre nessa terapia do Espírito. Deixa o Espírito Santo penetrar as raízes dessa sua limitação, dessa sua fraqueza. Deixa o Espírito Santo penetrar e curar aí essa área sexual, afetiva na sua vida. Vem, Espírito Santo. Espírito Santo está agindo em pessoas agressivas, pessoas com palavras agressivas, pessoas que não controlam seus instintos. Vamos dizer, pessoas briguentas, que entram fácil numa discussão. Vem, Espírito Santo de Deus, agindo, controlando, renovando, regenerando o temperamento, o instinto, controlando o nosso instinto. Vem, Espírito Santo. E alabalari, alamari, alamari, alabalarie. Levanta o seu braço. Quem não ora assim no Espírito? Quem não ora ainda? Balance o braço, feche os seus olhos agora. E vai desejando em seu coração essa graça, esse batismo no Espírito. Senhor, nós não queremos perder tempo, nós queremos já agora clamar sobre eles. Amém. Sobre esses homens e mulheres que aqui estão e que nos acompanham em casa. O batismo no Espírito, para que eles vivam essa terapia do Espírito Santo, essa pneumoterapia, para que eles orem todos os dias no Espírito, para que eles sejam pessoas e homens e mulheres que cresçam numa vida nova, orando no Espírito. Por isso, meu irmão, você que levantou o braço e que fechou os olhos, ore comigo, ore com a Rogerinha. Vai, solte a sua voz, solte a sua voz e ore no Espírito. É assim, começa de um jeito livre, vai orando, vai até mesmo imitando-nos nesta hora, cantando esse canto novo, cantarolando como uma criancinha que vai cantando, que vai sussurrando. Canta, meu irmão, no Espírito. Eu até quero pedir para você que ainda não consegue orar assim, que fique de joelhos. E você que está perto de alguém que ainda não ora, coloque a mão sobre essa pessoa. Peça sobre ela o batismo no Espírito. Fique de joelhos aqueles que ainda não oram no Espírito. E você que está perto dessa pessoa agora, ore por ela. Vá pedindo o batismo. Sim, Senhor, nós clamamos agora. Peça a graça do Espírito Santo. Senhor, e pedindo sobre esses que querem receber nesta hora, porque também ao se ajoelhar, você está dizendo, eu quero. E com o seu querer, Deus vai realizar essa obra agora. Clame, ore, interceda, põe a mão mesmo em quem está de joelhos e ore agora. Clame esse batismo. Peça essa graça, essa efusão do Espírito, esse dom, para que todos nós já nesta manhã sejamos
batizados no Espírito Santo de Deus. E nós vamos orando no Espírito, deixando o Espírito Santo contagiar-nos, envolver-nos, mover-nos. Ora, meu irmão. Você vai ouvir o seu irmão orando mais perto do seu ouvido, e você vai se abandonando a isso. Você vai se abandonando. E se Deus quer agora que muitos recebam o repouso no Espírito, se abra nesse momento. Esta pneumoterapia que estamos vivendo nessa manhã. Eu sinto que o Senhor está agindo em nós. É como se você sentisse que alguma coisa dentro de você clareou. É como se você sentisse que dentro de você uma chama se acendeu. É a ação do Espírito Santo. Continue rezando. O Senhor está libertando pela ação do Espírito pessoas que estavam amarradas em vícios. Você não conseguia deixar o bendito cigarro, o bendito copinho de álcool, e parece que agora uma força veio sobre você. É a graça do Espírito. O Senhor está colocando em você um desejo de reconciliação muito grande. É a pneumoterapia, é o Espírito agindo para que você se reconcilie, para que você perdoe. O Espírito Santo está agindo lá no fundo de cada um de nós. Vem, Espírito Santo. Queremos realmente ser envolvidos pela Tua presença. E é como se algumas pessoas sentissem que a sua vida fosse virada ao avesso. E é isso que o Espírito Santo vai fazer. A sua vida vai virar do avesso, mas do avesso bom, porque o Espírito Santo já está te empurrando para a vontade de Deus. Obrigada, Senhor. E você que já recebeu a oração, vai ficando de pé nesta hora. E todos nós levantando nossos braços o mais alto que pudermos, balançando os nossos braços no abandono ao Espírito Santo. Solta o seu corpo nesta hora. O Senhor quer nos desinstalar nesse momento. O Senhor quer nos libertar de tudo aquilo que nos deixava aprisionado. Por isso, balance o seu corpo agora. Isso, dança no Espírito nesse momento. E ore conosco. Cante no Espírito. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. CançãoNovaPlay.com. Assine já!